ele se dirigiu ao sumo sacerdote e pediu para o sumo sacerdote uma carta, dando para ele poder, dando para ele autoridade para perseguir, para matar, para prender todos aqueles que confessassem o nome de Jesus. E a Bíblia fala que aonde ele encontrasse algum daqueles que servissem ao Senhor, que eles chamavam na época de seita, quer homens, quer mulher, conduzisse preso a Jerusalém. Então, se tivesse, por exemplo, um povo reunido, assim como nós estávamos aqui, ele vinha, tinha autoridade de chegar e prender, e desejando até matá-lo. E indo no caminho, aconteceu que perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor, chegou uma luz muito forte, uma luz muito grande, aparece no caminho de Saulo. E a Bíblia nos fala que aquela luz, no meio daquela luz, aquele resplendor, aquela luz veio com tanta força que ele cai em terra. E quando ele cai por terra, uma voz lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Eu quero que você preste bem atenção, que essa palavra não fala: Saulo, Saulo, por que você está perseguindo a minha igreja? Por que você está perseguindo os meus filhos? Por que você está perseguindo os meus servos? O Senhor Jesus, ele não fala isso. Ele manifesta, ele aparece, e na hora que ele aparece, ele diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu não sei se você já foi perseguido por causa de Jesus. Eu não sei se você já foi humilhado, maltratado por causa de Cristo. Eu não sei se você já foi envergonhado por causa do Evangelho de Jesus. Mas se não foi, você deve estar preparado. Porque todos que servem e seguem a Jesus, é como se fosse um grupo de um monte de carro se dirigindo numa contramão. Você está entendendo? Imagine um automóvel andando numa contramão, todo mundo vindo, e você indo ao contrário. O cristão é mais ou menos desta forma. Você vai contramão. Eles não aceitam, eles te quer barrar, quer te impedir, mas você, como um servo, como uma serva de Deus, já deve estar preparada, pronto a receber essas afrontos, a receber essas perseguições. Não é à toa que nós tomamos essa Santa Ceia, que nós participamos de Santa Ceia. Não é à toa que você todo mês você tem que estar unido na igreja. Nós temos que estar recebendo uma palavra, orações. Terça-feira eu estava aqui orando pelos nossos obreiros, pedindo para que o Senhor colocasse sobre eles uma blindagem espiritual sobre eles, porque eu sei que vamos ser perseguidos. O crente vai ser perseguido. Se você for pregar o Evangelho, você vai ser perseguido. Se você for anunciar a palavra de Deus, você vai ser perseguido. Se você for ser um obreiro da igreja, for um servo de Deus, for um ministro da igreja, você vai ser perseguido. As pessoas vão falar mal de você. Às vezes coisa que você nem fez, coisa que você nunca praticou, coisa que você não realizou, coisa que você não cometeu. Vão vir, vão te ameaçar e vão falar: você fez isso. Vai você falar: mas eu não fiz. Fez. E as pessoas começam a te humilhar, perseguir, te maltratar, às vezes até te desprezar. Só porque você é um crente, é uma serva, é um servo de Deus. Não se preocupe, porque você não serve qualquer, você serve Jesus Cristo. Você não é um
um servo qualquer, você é servo de Deus. E quando alguém serve a Deus, e alguém segue você, persegue você, maltrata você, procura destruir você, procura lutar contra você, não está lutando contra você, mas está lutando contra Jesus. Mas você tem que estar preparado para isso, por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, por amor a Jesus Cristo. Você suporta, aguenta, passa por tudo isso. Jesus suportou muito mais por mim e por você. Quanto mais sermos perseguidos, sermos maltratados, hoje está fácil servir a Deus, porque naquela época era morto. Tem lugares aí que a pessoa é morta, é perseguida. Tem lugares aí que a pessoa é queimada viva. Tem lugares aí que as pessoas são cortadas à mão. Tem lugares aí que as pessoas pegam maçarico e começam por queimar ali no pé dele, a mão dele. Começa a queimar e fala: neca, 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 Jesus. Então eu sei que às vezes, quando nós entramos na igreja e queremos servir ao Senhor, acreditamos que vai ser bênção, vai ser gozo, vai ser só vitória, vai ser só bênção, brisa e água fresca. Tem pessoas até, tem crentes até, tem obreiros até pastores, até missionários, que não quer passar luta não. Ele não quer ser perseguido não. Ele quer só bênção. Ele só quer só maravilha. E o que me chama a atenção, algo aqui nessa palavra, é que Deus tem uma obra a fazer com Saulo. Deus deu um chamado com Saulo. Então o que você pode entender? Aquela pessoa que mais te persegue, aquela pessoa que mais quer prejudicar, aquela pessoa que talvez mais está querendo prejudicar a obra de Deus, é essa que o Senhor Jesus quer usar. Aquela pessoa que te maltrata lá na sua casa, aquela pessoa que se levanta contra você no seu lar. Às vezes é um esposo, às vezes é o filho, às vezes é o sobrinho, é o neto, às vezes é um ente querido ali que está todo dia na sua casa. Quando você chega, te xinga de crentinha, te xinga de fanático, te xinga disso, te xinga daquilo. Mas eis que eu te digo nesse momento: não se preocupe com isso, seu negócio é com Deus. Isso não é nada, isso é fichinha para nós hoje. Sermos maltratados, humilhados, perseguidos só por causa que nós servimos ao Senhor, isso é fichinha. Já pensou? Ser cortado a cabeça, furado os olhos, cortado a língua, queimado vivo. Tem crente aí, irmãos, tem irmãos aí que ainda não sabe o que é ser perseguido, o que é perseguição, o que é aflição por amor de Cristo, por amor do Evangelho. Então você precisa aprender isso. Não fique na igreja preocupado em receber egos, cargos, se achando, porque olha só, quando Deus tem uma obra para pegar um homem tão grande, para usar um homem tão grande, você vê, a Bíblia fala que não houve missionário, não teve um homem que ganhou e escreveu no Novo Testamento tantas cartas, tantas palavras, tantas igrejas que ele abriu. O homem que andava atravessando aí as cidades, as nações no navio, ele saía pregando o Evangelho, ele saía abrindo, com desejo de abrir igreja e ver o Evangelho de Cristo sendo pregado. Nasceu esse desejo, mas antes disso, você tem que ver de onde que ele veio. E você vê aqui, dentro dessa ministração, que ele fala assim: a Bíblia
quando nós lemos aqui, ele fala assim: e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que você está perseguindo a mim? E ele pergunta, naquele momento, ele diz: quem é, Senhor? Quem é você? Quem é você que está falando comigo? Quem é o Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, aí a Bíblia fala, aquele homem forte, tem autoridade, que tinha condições de matar, agora ele está diante do nosso Senhor Jesus. O Senhor está falando: por que você está me perseguindo? E a Bíblia fala: ele tremendo, pensa num homem, um soldado, tremendo e atônito, assustado. O que está acontecendo, irmão? Aí daquele que mexe com o servo do Senhor, brinca com, eu sempre falo com os irmãos: não, brinca comigo, desfaz de mim, mas não brinca com Jesus, não brinca com as coisas de Deus, não. Se você prestar bem atenção, que é onde eu quero chegar, ele tremendo, atônito, diz: Senhor, o que queres que eu faça? Agora ele já tremendo, assustado diante do Senhor, fala: o que o Senhor está querendo que eu faça? O que o Senhor mandar eu faço? O que está acontecendo? Por que o Senhor está aqui? Que luz é essa? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus. Você está perseguindo eu, e eu estou aqui. E o que o Senhor quer que eu faça? Irmão, você não está aqui em vão. Igreja, você não está aqui em vão. Alguma coisa Deus requer de você. Deus quer que você faça alguma coisa. Cada um de vocês, cada um de nós, cada um dos pastores, você tem uma obra lá, você tem uma igreja, você tem um povo, você tem um trabalho de evangelismo, você tem uma missão. Eu não sei qual é a obra, o chamado que Deus tem com você, mas Deus tem uma obra na tua vida. E por que eu estou falando isso? Porque você tem que estar preparado. Porque o Senhor aparece para ele e fala para ele: que queres que eu te faça? E disse o Senhor: levanta-te. O que ele disse? Olha para o teu irmão e fala: levanta-te. Fica levantado diante da presença do Senhor. Fica de pé diante da presença do Senhor. Se propõe, coloca um propósito no teu coração de se levantar. Para de ficar sentado. Vai para casa, vem, senta. Vai para casa, vem, senta. Não, faz alguma coisa. Levanta. Faz alguma coisa para Jesus. Tem tantas coisas para fazer na obra de Deus. Levanta-te. A primeira ordem que o Senhor fala para ele é: levanta-te. Entra na cidade. E lá te será dito o que convém fazer. O homem ia entrar lá para matar. O homem ia lá para fazer um estrago na igreja, prejudicar os crentes, matar o servo de Deus, perseguir as mulheres, perseguir os homens de Deus. Mas vai lá, entra lá, é para ir lá mesmo, pode ir, mas se prepare, porque quando você chegar lá, eu vou dizer para você o que você tem que fazer. E a Bíblia nos diz: e os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a
mas não vendo ninguém. Isso quer dizer o quê? Que ele estava sendo chamado para fazer algo para Deus, e tinha pessoas ali testificando, testemunhando aquele chamado. Pessoas que não estavam entendendo nada, não estavam compreendendo, estava vindo uma voz, mas não sabia de onde vinha. Mas fala, não sei o que está acontecendo, mas esse daí está sendo um chamado. Então, a palavra do meio de todos aqueles que estavam ali foi só para Saulo. Eu não sei se eles se converteram ali depois daquilo, mas a palavra, a mensagem, o chamado era para Saulo. Fala amém. Fala graças a Deus. E a Bíblia nos relata e os varões tinham que parar espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando pela mão, conduziam a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. Já foi chamado, ficou lá 3 dias sem poder contemplar nada. Ele tinha que esperar o chamado de Deus ali naquele momento. Deus mandou, entra na cidade, fica lá, e eu vou dizer para você o que você vai ter que fazer. E lá naquele dia, ficou um dia cego, sem ver nada. Às vezes Deus coloca você num particular, irmão, para você cair na real, para você ver os seus atos, que você tem feito, onde você tem andado, que você tem praticado, como que você anda. Eu creio que naquele tempo ele estava meditando, ele estava perseguindo Jesus, estava matando o povo, estava perseguindo a igreja, eu estava fazendo isso, estava fazendo aquilo, 1 dia, 2 dias, 3 dias sem comer, ali em jejum, orando, aprendeu a orar, começou a orar, falar com Deus, fala graças a Deus. E a Bíblia fala que ali ele começou a orar, e esteve 3 dias sem ver, não comeu, não bebeu. E havia ali um Damasco. Aonde havia, irmão? Em Damasco havia quem? Um certo aí está homem. A minha Bíblia disse um certo discípulo. Não fala que era um missionário, não fala que era um pastor, não fala que era um homem que estava fazendo e acontecendo lá em Damasco. Tinha lá um servo, um obreiro, que talvez você não daria nada para esse Ananias. Talvez eu não daria nada para esse Ananias. Ele estava lá, um certo discípulo, um crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Estava lá na cidade de Damasco, como você está lá em Itapevi, lá em Canaã, lá no 1º de Maio, como você está lá no Belmonte, lá em Pirituba, lá em Carapicuíba, aonde você estiver, aonde você for, lá no Jardim Roberto, lá no Jardim Padroeira, está lá um certo servo, está lá uma certa mulher de Deus, uma seguidora, um seguidor, um discípulo, um homem pronto a fazer o querer do Senhor. Ninguém dá nada, ninguém conhece, ninguém ouviu falar, mas o Senhor te conhece. Esteja no anonimato, mas Ele sabe até o teu endereço, Ele sabe onde você mora, Ele sabe o que você está, Ele sabe tudo. Talvez eu nem sei aonde você mora, mas Ele sabe. Irmão, talvez eu nunca fui lá na sua casa para tomar um cafezinho, mas todo dia Ele está lá na tua casa com você. Ele está lá. Então, eu não sei, irmãos. Daí o Senhor
faz uma obra tão estranha, né? Você vê, tem tantos homens aqui que você poderia aí ser servo deles lá, que está na mídia, que é homem conhecido como profeta desta geração. Aí Deus vai lá, pega você e coloca você aqui e põe eu como seu líder. O pastor que mal sabe falar direito, um negão feio, magro, que não sabe lá da onde veio, não sabe nem escrever direito, não tem estudo, não tem nada. Aí ele pega esse negão aqui, pega esses homens aqui e traz para a casa da bênção para fazer uma obra. Pega essas mulheres aí que ninguém dava nada para elas e traz aqui para fazer alguma coisa diferente. Deus traz você aqui. Eu não sou nada. Talvez eles não são nada. Mas cuidado com esse pedacinho de carne aí. Porque o seu negócio não é comigo, é com ele. O seu negócio não é com eles, é com ele. Quando você falar dele, falar dela, falar desse seu irmãozinho que está do teu lado aí, toma cuidado. O negócio não é com o homem, é com Deus. Nós estamos aqui para fazer alguma coisa diferente para Deus. Sabia que ele era apenas um discípulo, um servo, um obreiro. E o Senhor pega agora, para tudo e fala: quem que eu vou usar? Espera lá que eu vou preparar um homem, vou preparar alguém, vou preparar um vaso. E esse vaso vai lá para falar com você. Lá vai ser dito o que você tem que fazer. Aí Deus não levanta um missionário, não levanta um evangelista, não levanta um obreiro lá que está na mídia. Ele não levanta lá um discípulo, um Zé pequeno, um Zé ninguém, aquele que ninguém dá nada para ele. Ninguém olha para ele, ninguém fala: ele pode, ele consegue, ele faz. Não, ninguém dá nada para aquele homem. E Saulo, a Bíblia fala claramente aqui que havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse o Senhor em visão a Ananias. E ele respondeu:
Veja só, e disse o Senhor em visão: Ananias! Olha o Senhor falando. Agora tira o nome de Ananias, ele está chamando você. Pedro, João, Antônio, Maria, Joaquina, seja lá qual for o seu nome, ele sabe quem é você. E ele fala: Ananias! E ele respondeu. Ele respondeu? Será que você pode responder para o Senhor? Você está eis aqui pronto para fazer? Cadê a igreja da casa da bênção? Onde você está? Fala: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Fala: eis-me aqui. Nós podemos contar com você? Jesus pode contar com você? Ministério pode contar com você? O pastor pode contar com você? Na hora que ele convoca você para estar ali, você está sendo chamado para fazer algo para Deus. O Senhor está usando aquele pastor, aquela pastora para fazer um chamado para a sua vida, para chamado para fazer algo diferente. Agora eu quero saber se você está disposto, se você está pronto a responder esse chamado. Quando ele te chamar para fazer uma diferença, quando ele te chamar para fazer algo para Deus, se você, se a igreja, se os obreiros, se os pastores podem chegar e falar: eis-me aqui. E nem sempre quando o Senhor chama é coisa fácil. Quando o Senhor chama é um desafio, é uma obra desafiadora. Talvez alguém já tentou ir lá e não conseguiu. Talvez alguém já evangelizou lá e não aconteceu nada. Alguém já levou a palavra lá e ficou da mesma coisa. Talvez alguém foi lá e escandalizou. Mas agora o Senhor pega você e leva para lá e fala: vai lá. E você simplesmente fala: eis-me aqui. Vai lá. Opa. Vai fazer. Opa, conta comigo. O Senhor pode contar com você? Hoje em dia tem pessoas que se acham. Tem pessoas que querem ser o tal. Sabe o que aconteceu com a mulher quando Esther foi chamada? O rei manda chamar sua esposa e ela fala: não dá para mim não. Por que não dá? Estou ocupada. Então Deus pegou, ela se achava que se ela fosse levada para lá, a mulher do rei fosse levada para lá, ela ia ser como um objeto de, como é que fala objeto? Para ficar, como é o nome da mulher mesmo lá? Vasti, ela se achava que se ela fosse obedecer o chamado do rei, ela ia ser humilhada, ela ia ser mostrada como um objeto lá do rei. Mas ela não era para ser, muito pelo contrário, se ela foi chamada pelo rei, ela ia ser honrada. Ela não ia ser maltratada, ela não ia ser humilhada nada, porque ela foi chamada pelo rei. E com ela sendo, preste bem atenção, ela sendo uma serva, uma mulher obediente à voz do rei, ela ia ser honrada. Mas ela não entendeu isso. Tem pessoas que são chamadas na igreja para fazer algo para o rei, mas não entende. Não entende por que ela está sendo chamada. Às vezes a pessoa pensa que ela está sendo para chamar para humilhar, para barrar. Irmão, uma coisa pode ter certeza, como essa luz que me ilumina,
eu nunca vou barrar você de fazer a obra de Deus. Eu nunca vou lá e dizer para você: não quero isso, não quero que você faça desse jeito. Porque se você está na presença de Deus e Deus tem uma obra com você, Deus vai te usar do seu jeito. Mas mesmo assim, mesmo eu dando essa liberdade, essa confiança para você, cabe você ainda continuar submisso, como eu também sou submisso ao meu líder. Mês que vem tem um chamado, tem que estar lá. Semana que vem tem uma reunião, tem que estar lá. E não é fácil, porque eu tenho que pegar isso aqui, atravessar a cidade, ir lá para a reunião. E além de eu ir lá para a reunião, ainda estou correndo o risco de levar uma multa por causa do meu carro. Nesse dia não anda lá. Eu tenho que estar lá 9 horas da manhã. Uma reunião, você está convocado, você faz parte, tem um chamado aqui. E assim é a igreja, irmãos. Se você quer ficar na igreja e não quer fazer, não quer ser debaixo, não quer ficar debaixo de submissão, quer fazer o que você quer, está tudo errado. Em qualquer igreja, em qualquer lugar, quando você chegar, você vai estar debaixo de uma autoridade. Você tem que estar submissa a ela. Se o pastor falar: vai, meu filho, pode ir lá pregar naquela igreja, você vai. Mas se o pastor falar: pastor, eu queria pregar lá fora, essa vez você não vai poder ir não, porque eu vou precisar de você aqui. Eis-me aqui. Está pronto, obedeceu. Você não vai estar errado. Por quê? Porque você não está deixando de fazer a obra lá de Deus para fazer a vontade do homem. Você está fazendo a obra de Deus ali do lado do seu pastor. Por que eu estou falando isso para você? Porque você tem um chamado. E a Casa da Bênção está confiando e acreditando nesse seu chamado. E se for preciso investir em você, nós investimos. Fala amém. Veja só. Esteve lá 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia a Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Disse o Senhor em visão: Ananias. Respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta à casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Olha, a obra de Deus era tão grande na vida anterior que Deus mandou para ele o currículo certinho, todinho, certinho. Ele está em tal lugar, ele está assim, 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 vai lá. Pois eis que ele está orando. Não fala que ele estava cego, não fala que ele estava na cama, não fala que ele estava enfermo, não fala não, ele está orando. Fala, graças a Deus. E numa visão, olha aí, quando você ora, Deus abre os leques. Você tem visões. Tem crente aí que não quer orar, não quer pagar um preço em jejum, consagração, não quer se colocar na presença de Deus e quer dar uma de profética, colocando a mão nas pessoas e falando: desde que eu dei uma... Não ora, não consagra, não jejua. Eis que eu te digo, para converter, crente. Nem ora, nem paga um preço. Não vai na consagração. O pastor convoca para o monte, não vai. Convoca para a vigília, não vem. Convoca para uma reunião de obreiro, não vem. Santa Ceia, não participa. Reuniões de ensinamento, não vem. Depois quer achar que é o tal. Deus está abençoando. Se cuida não, viu? Deus, não, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu creio, Ele é um Deus justo.
E Ele conhece o seu andar, Ele conhece o seu pensar, Ele conhece os seus atos, o que você tem praticado, o que você tem feito. Ele te conhece. E aqui, para mim finalizar, ele fala assim: e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Mais uma vez você vê, ele era um grande profeta. O cara está fazendo e acontecendo lá em Damasco. Não, tem um homem lá que vai vir, e ele orando, Deus mostrou para ele: esse homem aí, ó, é Ananias, vai vir orar para você. Viu, Maria? Viu? Você, crente, eu vou usar você. Quando você pagar um preço de oração, estiver na presença de Deus mesmo, levando as coisas de Deus com seriedade, com compromisso, Deus usa você. Você está entendendo, irmãos? Aqui. E respondeu Ananias. Agora, é assim que acontece com alguns crentes. Ok, Senhor, já tenho ouvido esse camarada. O senhor quer que eu vou lá? É o Saulo, né? É um camarada que persegue as pessoas, mata as crentes. Já ouvi falar dele. Você vai lá. Eu quero falar com aquele vaso, aquele líder de igreja, aquele conferencista. Eu quero profetizar para aquele pastor, para pastor. Quero falar para ele. Mas Deus vai levar você? É para aquele que ninguém dá nada para ele, porque é aquele lá que Deus quer levantar. Não fica preocupado em ficar profetizando. Às vezes, irmão, até Deus mostra as coisas para a gente assim. Nós, pastores, assim. Você sabia que nem tudo que Deus mostra é para você falar? Você sabia que nem tudo que você, as revelações que você recebe, nem todas as vezes que você recebe aquela revelação é para você levar para conhecimento de A e B? Às vezes Deus mostra para você algo em visão, às vezes Deus mostra para você algo em sonho, às vezes Deus revela para você algo em visão, em palavra, mas é para você orar. Mas tem um camarada aí, uns e outros aí, uns crentes aí por aí, que ele tem uma língua desse tamanho, sabe? Deus já falou com ele, Deus mandou falar, eu vou falar, Deus não mandou falar. Deus revelou para você. Tem coisas que é para você orar, e no momento certo falar. Fala, graças a Deus. Veja só. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Fala, amém. Então você vê aí, nem fala aqui, ó, nem relata aqui que era para orar. Eu sempre falo para os irmãos, tem coisas você precisa tomar cuidado. A Vasti, como eu estava falando, ela errou num caso. Ela estava fazendo uma reunião particular, priorizou a reunião dela com o que ela estava fazendo e recusou a reunião com o rei. Quando o rei ficou sabendo, falou: nós chamamos a rainha Vasti, mas ela falou que não veio não. Ela falou que não vai vir não.